A primeira ideia é definir um pouco o que nós entendemos por nova ordem mundial. Aqui na Canção Nova, graças a Deus, se costuma pregar, então, em geral, as pessoas já têm uma ideia. Mas, quando se fala de nova ordem mundial, se entende por um desejo, um plano, um propósito de algumas elites mundiais que sonham em ter uma nova ordem mundial que se caracterizada por um único governo mundial, único exército, única moeda, única ética, única espiritualidade, única religião. Isto é um plano, é um desejo de uma pequena parte dos inimigos de Deus. Mas é uma pequena parte que tem muito poder, muita influência. E nós vemos nestes últimos 200, 300 anos, como pouco a pouco, este plano foi sempre se concretizando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E que tem vários exemplos de tentativas nesta direção. Você tem, por exemplo, lá na Europa tem a Comunidade Europeia. Inicialmente era só uma comunidade econômica, agora já é uma comunidade política, já tem um parlamento europeu, se fala de um exército europeu, já tem uma moeda única na Europa. Então você vê que não é só, você vê concretizações históricas deste plano. Os meios que esta elite mundial usa para implementar, para instaurar essa nova ordem mundial, são sobretudo os meios que é a transformação da cultura, do modo de pensar e de viver das pessoas. Eles controlam, têm muitos meios financeiros. Então, se você tem muito dinheiro, há muitas fundações. No final, eu vou dar nomes, bibliografia, para você poder confirmar o que eu estou dizendo. Para você ter acesso aos fatos. Agora você tem que acreditar em mim. Mas se você quiser, lá em casa, e se você puder, você pode estudar. Mas vai precisar um pouco de tempo. Então, eles, como têm muitos meios financeiros e controlam muitas coisas chaves do mundo moderno. Em primeiro lugar, a política. Depois, grandes grupos financeiros. Depois, o mundo dos mídia, TV, rádio, agência noticiosa. Depois, o mundo, tudo o que tem a ver com a cultura. Museu, teatro, cinema, televisão, novelas. Nas novelas é muito claro, né? Música, tem muitos cantores, alguns deles explicitamente se declaram satanistas. Não só músicos de música pesada, mas meninas que dizem: eu fiz um pacto com o demônio. E todos trabalham para instaurar esta nova ordem mundial. Promovem este projeto
que por trás tem o pai da mentira. E percebem muito bem que aquilo que mais impede a instauração dessa nova ordem mundial é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então esse é o grande alvo, né? E os valores cristãos. A vida é sagrada, a família, as virtudes cristãs. Então tem essa grande batalha cultural. Eu falei ontem. E eles têm grandes meios, né? Política, finança, mundo dos mídia, do espetáculo, da música, grandes organizações internacionais, a ONU, etc, etc. O exército, a justiça, a educação. Tem muitos textos produzidos patrocinados por esta elite mundial. Se você reparar, até os desenhos animados das crianças têm muitas mensagens, né? Você vê desenhos animados de crianças para 6 anos, 7 anos, já promovendo ideologia de gênero, magia, adivinhação, desenhos animados. Então este veneno está, podemos dizer, espalhado em todos os níveis da vida social. Numa aparição, a Virgem Maria afirma isso mesmo: o demônio se infiltrou em todos os níveis da vida humana. E por isso é cada vez mais difícil o Filho de Deus viver no ambiente em que estamos. Se tornou um ambiente hostil, em que cada vez experimentamos uma mais aberta perseguição. A nova ordem mundial tem muito a nova ordem mundial não tenta impor com a força o seu plano, mas tenta envenenar com a cultura, mudar o modo das pessoas pensarem, fazer as pessoas desejarem o que eles querem. E por isso usa muitas vezes a estratégia de lançar situações de confusão para fazer as pessoas pedir a solução que eles querem oferecer. Vou dar um exemplo. Crise financeira mundial. É algo de premeditado para fazer com que as pessoas depois peçam a solução que eles desejam implementar. Os políticos também fazem muito isso. Às vezes lançam a confusão, causam problemas, doenças. Por exemplo, você lança um vírus, tem já vários factos impressionantes, doenças que são criadas em laboratório, e depois você vai pedir a vacina. E você vai ter que comprar a vacina. Então tem muitos exemplos desse gênero de atuação. Lançar a confusão para depois propor uma salvação. É muito a estratégia. Por exemplo, o chip. Já ouviram falar do chip? Não é que vai impor o chip. Nesse momento, nenhum Estado impôs o chip. Mas tem já muita gente que usa o chip. Porque já está convencido
que é um grande bem. Tem muitos países, alguns, não muitos. Então, usam muito essa estratégia de lavagem cerebral, afastando você da palavra de Deus, da cultura cristã, do modo de pensar de Deus. Como reagir? Aqui é um pouco a meta, né? Por um lado, nós devemos ficar tranquilos. Por quê? Porque acreditamos em Deus. E Deus cuida dos seus filhos. Se você ler a história da salvação, os filhos de Deus passaram por muitas perseguições, por muitas tribulações, já desde o Antigo Testamento. Você tem livros no Antigo Testamento, os Macabeus, de grandes perseguições, e Deus sempre esteve do lado do seu povo. Deus sempre protegeu o seu povo, Deus sempre guiou o seu povo, fortaleceu o seu povo, e a vitória no final foi sempre de Deus. Deus sempre vence o mal. E por isso, fique em paz, meu irmão. O demônio e os seus soldados não são assim tão inteligentes como isso, porque pretendem derrotar Deus. Mas é impossível derrotar Deus. É um pouco bobo. É impossível derrotar Deus. E é impossível derrotar a verdade que vem de Deus. Você pode ter algumas mentiras e convencer muita gente, mas no final a verdade sempre vence. Faço 2 breves exemplos disso. Por exemplo, com o aborto. O demônio convenceu o mundo que o aborto é uma coisa boa. E esses grandes ativistas a favor do aborto mentem muito, porque usam a ciência às vezes dizendo: não, isso é um grande avanço. Hoje as técnicas permitem. Mas se você perguntar para um médico, para um cientista honesto, fizer uma simples pergunta: senhor cientista, me diga quando começa a vida humana? Quando começa uma nova vida humana? Uma pergunta tão simples. Não tem nenhum cientista honesto que não reconheça que no momento da fecundação começou um novo ser humano. Naquela célula, que ainda é apenas uma célula, não é uma célula da mãe, é uma célula com outro DNA, vai ter outra cor dos olhos, cor do cabelo. Aquela célula só necessita de alimento e de tempo. Nenhum cientista nega este fato. Se você a este fato juntar outro fato, muito óbvio, que matar, destruir a vida de outra pessoa é uma coisa injusta, a conclusão é, logo, o aborto não faz sentido.
Se nessa célula está outro ser humano, se destruir a vida de um ser humano inocente é algo injusto, logo, mas o inimigo lavou a nossa cabeça, né? Envenenou o modo de pensar de tanta gente. E aquilo que é óbvio, deixou de ser óbvio. Nós não estamos enxergando. A mentira cegou o nosso olhar. Mas a mentira acaba caindo. A verdade vencerá. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Porque é evidente. Não cola. Pode colar por um tempo, mas não cola sempre. Com a ideologia de gênero, o inimigo está tentando envenenar os corações, dizendo que a sua identidade sexual é uma escolha. Você é que decide se é menino ou se é menina. O que você é de fato, a sua base genética, não interessa. É uma coisa tão boba, essa cola pouco, né? Mas a Unesco, que é um dos organismos das Nações Unidas, está impondo a nível mundial a ideologia de gênero em todas as instituições de ensino do mundo, a partir dos 5, 6 anos. As escolas de todo o mundo estão sendo pressionadas pelas Nações Unidas, pela Unesco, para promover a ideologia de gênero. A OMS, Organização Mundial da Saúde, promove mundialmente o aborto. Muitos países pobres que têm problemas de fome, coisas graves, doenças, pedem ajuda aos países mais ricos, Estados Unidos, Europa, e a resposta que recebem é: só vos ajudamos, só damos a grana se vocês aceitarem o aborto, a contracepção, o divórcio, a ideologia de gênero. Se vocês não aceitarem, morrerão à fome, morrerão com as doenças. Fatos, fatos. E eu peço que quem gosta de estudar e quem puder, que veja como é verdade tudo isso que eu resumidamente partilhei com você. A boa notícia é, para Deus não tem casos perdidos, você está do lado do vencedor. Rezar, não guardar nenhum maus sentimentos contra esses irmãos. Jesus morreu por eles na cruz, né? Deus vai intervir para que toda a humanidade se converta, porque já chega de mal.